claro, né, que exige, né, a compreensão da teoria, mas ele é muito mais prático devido a você colocar a técnica de ressuscitação em prática, né? Você treinar nos bonequinhos as manobras. Mas mesmo assim, eu consegui dinamizar bem o slide, eu acho que vai dar para vocês entenderem um pouquinho. Então, nós vamos iniciar, tá bom? Então, vamos começar com da seguinte pergunta, né? Eu sempre gosto de enfatizar algumas coisas, né? Fazer algumas perguntas bem retóricas, né? Então, o que eu coloquei aqui? Eu me fiz o seguinte questionamento: será que é importante a gente entender as técnicas, aplicações? Eita! Será que é importante nós entendermos as manobras e as aplicações da ressuscitação? Gente, coloquei 2 vídeos aqui, tá? E eu vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões, tá bom? Isso! Tá pensando aqui, vai enterrar bem aqui, mas só ele veio pra ali, tipo, você passa na Esse cara ficou, me migou e tá vindo por fundo a mimiguinha bem fraca já. Já verdinho já. Tá doido? Deitado no fundo que ele tava. O negócio de socorro custa chegar. Né, cara? Ele não morre mais, pô. Assim, Não morre. Será? Tá respirando, tá? Ele tá muito bêbado. Ele bebeu muita cachaça dali. Ele tava bem ali. Ele aí, tá deitado aí. Ele tava paradinho. Tá parado. Parar de novo. Tava aí. Cadê a Levinha? Nada? Assim, ó. Não, pai, tá certo. Já fiz muito isso aqui. Ele sabe. Beleza. Esse vídeo, eu coloquei ele pra gente discutir algumas coisinhas, né? Primeiro de tudo, que esse cara, o próprio cara do vídeo fala que ele tá completamente alcoolizado. Então, nesse momento, quando a pessoa tá alcoolizada, a gente se pergunta, será mesmo que esse cara ele tá parado? Será que esse cara não tá, sei lá, apenas com um coma alcoólico? Então, às vezes, nesse caso, a gente pode estar se perguntando isso, certo? Uma outra observação deste vídeo, né? Beleza, vamos supor que ele esteja parado. Aí essa pessoa está fazendo a manobra. Infelizmente, ele não está fazendo nada além de massagear o peito do paciente, literalmente, né? É por isso que eu vou enfatizar bastante no decorrer da aula sobre essa palavra, massagem cardíaca. Essa palavra massagem cardíaca, ela te induz a um erro muito comum, que é o que essa pessoa está fazendo. Ela está literalmente massageando o peito da pessoa, ela não está fazendo as compressões corretamente. E aí a outra pessoa pega e fala assim, ela demonstra, é assim, não sei o quê. Aí ele vai e fala, não, tá certo, tá certo. Então, a pergunta, é importante entender as técnicas e as aplicações da ressuscitação? Uma pergunta muito retórica, pessoal, muito retórica. Essas coisinhas dessas palavras, né, massagem, compressão, isso influencia bastante, principalmente para leigo. E olha só o que aconteceu. Se ele realmente estava parado, isso aí que a pessoa estava fazendo, esse socorrista, entre aspas, ia adiantar alguma coisa? Não, porque ele praticamente não está comprimindo o tórax, ele não está fazendo nada além de passar a mão no peito da pessoa. Então, massagem cardíaca, quando vocês escutarem essa palavra, ou algum leigo falando, gente, corrige, não tenham medo de corrigir. Porque essa palavra, ela te induz a um erro muito comum e é muito grave, né? Isso aí, particularmente, não ajuda nenhum paciente. Então, olha esse videozinho aqui também. Peraí. Alexandre, consegue olhar? Consegue ver? Respirar. Então, vambora, vamos de novo. Olha aí, tá bom. Gente, a ambulância está a caminho, alguém é para revezar com ele, não é para parar a massagem. O médico falou, não é para parar. Alguém aprende com ele para revezar. Segura a mão dele aqui, gente. Não para.
3. Pronto. Alguém ajuda ele aí. Pode deixar que eu vou. Tem 2 respirações. A pressão dele tá baixa, suando muito. Mais devagar, tá? Consegue conversar, Alexandre? Consegue conversar? Não, vamos. 1, 2, 3. Beleza. Bom, mostrei esses 2 vídeos, né, para vocês entenderem que realmente era uma pergunta bem fácil de responder. Esse vídeo aí, o que tem de comum é que simplesmente acredito que ele seja profissional de educação física, ele simplesmente aplicou as manobras de ressuscitação, posso até falar assim, de uma maneira correta, a técnica, porém, ele não soube aplicá-la no momento correto. Por quê? Simplesmente essa pessoa que está aí no chão, ela está completamente acordada. Então, se essa pessoa está acordada, ela com certeza tem pulso, ela com certeza respira, e ela com certeza tem todos os 3 passos que identifica uma parada. E essa pessoa não era passível, nem era digna de receber compressões cardíacas. Ah, mas o médico falou para a enfermeira, e a enfermeira falou que o médico falou que era para alguém revezar com ele, que não era para parar as compressões. Gente, é culpa do médico? Não é culpa do médico. Por quê? Ele não está lá na cena para ver a cena, porque com certeza se ele tivesse aí presente, ele interpretaria de uma maneira totalmente diferente. E como ele não está lá na cena, ele não tem culpa, ele não tem como dizer se esse paciente está parado ou não. Ele está simplesmente confiando na palavra das pessoas que estão lá na cena. Então, ele particularmente ele é absolvido dessa culpa, né? Ele não está vendo a cena, ele não está vendo a situação, ele está acreditando nas opiniões das pessoas. Então, é importante entender as técnicas e as aplicações com toda certeza. Por que eu posso afirmar isso? Eu peguei e fiz um comparativo entre os Estados Unidos e o Brasil, né? E coloquei mais uma perguntinha. O BLS, né, o suporte básico de vida, devia ser ensinado nas escolas? Quando eu digo nas escolas, são as brasileiras, tá? Por que eu fiz essa pergunta? Porque os americanos, os estadunidenses, eles têm essa mania. Eles são ensinados desde pequeno, desde sempre, as técnicas de primeiros socorros. Não só compressão cardíaca, tá? Tem outras técnicas também. E aí, o que acontece? Os americanos, eles são treinados para manusear adequadamente o desfibrilador externo automático, né? Um equipamento muito utilizado no ambiente extra-hospitalar. Além de que, eles fizeram um estudo, né? Fizeram um estudo comparativo, que foi esse estudo aqui da Resuscitation. E aí, esse estudo ele foi de 10 anos fazendo ele. O que eles abordaram? Eles abordaram o quê? O número de paradas cardiorrespiratórias, né, os óbitos das pessoas que paravam em determinados locais fora do hospital, os óbitos caíram drasticamente. Por quê? Porque as pessoas que estavam no redor daquele local em que estava acontecendo o problema, elas souberam manusear, souberam conduzir adequadamente. E quando você faz isso, quando você promove compressões cardíacas, né, consegue dar tempo ao paciente, fazendo todas as manobras que o suporte básico te direciona, você consegue aumentar a sobrevida daquele paciente. Então, esse estudo mostrou que houve uma queda significativa dos óbitos por parada, 77% desses pacientes tiveram retorno à circulação espontânea e 69% deles tiveram alta hospitalar com avaliação neurológica satisfatória. Então, eu fico perguntando, e se isso fosse aplicado no Brasil, será que diminuiria os nossos óbitos por parada? Fica o seguinte questionamento, tá? Eu acho que seria muito bacana se nós tivéssemos esse tipo de ensino, né? Ajudaria bastante. Bom, mas nós não somos dos Estados Unidos, né? Nós temos muito para evoluir nesse quesito, tá bom? Então, eu trouxe esse estudo para mostrar que os americanos, eles continuam e vão continuar batendo na gente até dizer chega, né? Em todos os quesitos. Certo? Esse aqui foi o estudo da Resuscitation, né? Foi feito em Los Angeles, um estudo progressivo de 10 anos, né? Ele também fala, na verdade, ele enfatiza bastante o uso do desfibrilador, né? Mas para a pessoa saber usar o desfibrilador, ela tem que entender todo o suporte básico de vida, e é isso que esse estudo comprova, certo?
Conceito e epidemiologia. Bom, em relação ao conceito de uma parada, é simples, é nada mais, nada menos que a cessação da atividade cardíaca, né? O coração ele para de bater por algum motivo, tá bom? Então, o conceito de parada é cessação súbita da atividade mecânica cardíaca, tá? Quem é o usuário aí que está com o nome iPhone? Ele escreveu aqui, bem aqui na minha tela, e eu não consigo tirar. Por favor, quem é o iPhone? Eita, tá bom, vamos lá então. Um pouco de epidemiologia, né? Aqui no Brasil, 60% desses episódios de parada vão ocorrer fora do hospital. Além de que os ritmos mais recorrentes, né, os ritmos cardíacos, né, dos 4 ritmos, os mais recorrentes que acontecem fora do hospital, que são aproximadamente 75% a 80% dos casos, é ataque cardíaco ventricular sem pulso e é fibrilação ventricular, certo? A principal etiologia, né, de causas de parada cardiorrespiratória no Brasil e no mundo é o infarto agudo do miocárdio, né, decorrência de doença aterosclerótica, aquela placa de gordura que se acumula ao redor das coronárias a ponto de causar obstrução. Sem sangue, não vai haver sangue para irrigar miocárdio, o coração vai sofrer isquemia. Não só o tecido miocárdico, mas também o sistema excitatório, né, toda aquela estrutura elétrica do coração que promove os batimentos cardíacos, também vai sofrer isquemia, logo não vai ter como aquele coração voltar a bater, né? Porque o principal sistema elétrico ele não está funcionando. Então, a principal etiologia, tem outras etiologias também, é o infarto agudo do miocárdio. Um pouco aqui nesse caso, olha só esse dado, ele é super importante. O que ele diz? Geralmente, as paradas começam em ritmo chocável, seja ele taquicardia ventricular sem pulso, seja ele fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular, se essa pessoa não receber as manobras de ressuscitação, essa fibrilação ela pode evoluir para uma sistolia dentro de 10 minutos. Tá? Um dado interessante. E esse é o mais interessante de todos, que 1 minuto de parada, 10% de chances de sobrevida são perdidos. Então, ainda mais se a pessoa não sofrer não sofrer as compressões cardíacas, tá? Beleza. Aqui é um esqueminha mostrando a principal etiologia, tá? O infarto. Vai haver um acúmulo na região das coronárias, tá? Pode ser nos ramos ou até mesmo na coronária propriamente dita. E aí essa coronária com o tempo vai ser obstruída pelas essas placas de gordura. Não vai passar sangue, não tem sangue, vai sofrer isquemia, tá? Muito comum isso aqui no Brasil e no mundo. A importância da RCP, da reanimação cardiopulmonar. Bom, aqui é só um conceitinho básico de uma pessoa que enfatizou bastante a importância das compressões. Ele falou que a aplicação imediata, competente e segura das medidas de reanimação vai ser um fator contribuinte para o sucesso do atendimento e consequente sobrevida da vítima de parada. Então, a RCP de qualidade, uma abordagem rápida, serão fatores que vão promover a sobrevida da vítima, do paciente em parada, tá? Aqui é só um exemplo para ilustrar um pouquinho da técnica, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Falar um pouco sobre cadeia de sobrevivência, né? Para que servem as cadeias de sobrevivência? As cadeias, elas servem para orientar tanto o socorrista leigo quanto profissionais da área da saúde. O socorrista leigo ele vai apenas usar como embasamento a cadeia de sobrevivência extra-hospitalar, que é essa aqui que eu estou mostrando. Além de que o profissional da saúde ele vai usar as duas, tanto a de cadeia extra-hospitalar quanto a intra-hospitalar. Então, essa primeira cadeia aqui, esse passo a passo, vai servir para orientar o socorrista leigo do que ele deve fazer diante de uma parada. Claro, antes de tudo isso, o importante é enfatizar um seguinte critério. Antes de você se deparar com uma pessoa
que está caído, que está levando a mão ao peito e ela cai, você primeiramente não vai igual um desesperado, igual a um doido, igual a um empolgado até essa pessoa. Por quê? Antes disso, você precisa fazer uma análise muito importante, que é o quê? Analisar a segurança da cena. Você precisa ver se aquele ambiente é favorável para você atender aquela pessoa. Por quê? Às vezes tem pessoas que sofrem paradas que não é necessariamente por causa de infarto. Tem pessoas que podem sofrer paradas por causa de um trauma, por causa de um acidente de carro, um sangramento abundante, um pneumotórax hipertensivo, porque a pessoa colidiu com o tórax no volante, aí provocou um trauma torácico, blá, 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 causou uma parada. Isso pode acontecer. Então, tem cenários de parada que você tem que fazer uma avaliação minuciosa daquele cenário, daquela cena. É seguro para você? Poxa, será que se eu for até aquela pessoa, eu vou conseguir promover atendimento seguro sem que eu saia lesado? Isso é um ponto muito importante de você abordar um paciente, tá? Segurança da cena primeiro de tudo. Quando você vê que essa cena está segura e viável para você promover atendimento, aí você pode partir para a abordagem do paciente propriamente dito, tá? Então, essa é a cadeia de sobrevivência do ambiente extra-hospitalar, né? Eu tirei da American Heart Association, e essa do ambiente intra-hospitalar. O que ela muda? Bom, é basicamente o quê? Dentro do hospital, você tem equipamentos que fora não vão ter, né? No hospital, você pode promover acesso venoso, você pode considerar intubação, você pode colocar oxigenação contínua, você pode monitorá-lo, certo? Esses é uma coisa bem fácil de distinguir, né? O seu hospital vai aplicar o suporte avançado de vida e no ambiente extra-hospitalar, o suporte básico, tá? Esse aqui é um estudo da página Resuscitation também, também da Resuscitation, um estudo de 2009. O que ele mostrou? Ele comprovou que se as pessoas elas seguirem a cadeia de sobrevivência corretamente, totalmente o passo a passo, as chances de sobrevida desse paciente também aumenta. Tudo isso é aliado ao quê? Ao reconhecimento rápido, às compressões de qualidade e se a pessoa sabe manusear o DEA, tá? Isso tudo é estudo americano, feito com a população americana. Beleza. Fisiopatologia da parada, né? Bom, a parada ela é dividida em 3 partes, tá? Ela tem suas fases antes da fase final. Primeira fase da parada é a fase elétrica. Geralmente é uma fase que se destaca por ter a presença do ritmo cardíaco, fibrilação ventricular. E ela se destaca por ter essa fase dura até 5 minutos do início da parada. Então, a conduta perante a esse caso é se você tiver sob posse de um DEA, você realiza a desfibrilação imediata, tá? E continua as compressões cardíacas de alta qualidade. Como que você identifica essa fase? Poxa, se a pessoa está aqui do seu lado e ela caiu, você consegue contar em quanto tempo ela caiu. Então, poxa, ela está caída aqui há 2 minutos, o pessoal já começou as compressões. Então, eu posso presumir, né, se eu for um profissional da área da saúde, não um leigo ele não vai ter conhecimento disso aqui, eu posso entender, pô, esse cara está em fase elétrica. Se o ritmo se ele for digno de choque, geralmente se eu souber manusear o DEA, com certeza eu vou saber, eu posso ir lá e desfibrilar esse paciente para tentar reverter aquele quadro, tá? Segunda fase hemodinâmica, aquela que sucede à fase elétrica. Ela tem duração de aproximadamente entre 5 a 15 minutos do início da parada, né? É uma fase que se destaca porque tem muita depressão de substrato. Como assim? O nosso corpo ele é muito inteligente. Ele tem um mecanismo de compensação, um mecanismo compensatório. Ele entende que está faltando alguma coisa. Então, ele vai fazer de tudo para tentar compensar aquela falta. Então, o que ele faz? Ele promove quebra de muita substância. Então, vai haver uma depressão, uma quebra de vários substratos nesse paciente, porque o corpo ele entende que o cérebro está sem oxigênio e os órgãos da periferia estão sem oxigênio. Ele precisa fazer alguma coisa para compensar essa falta. Então,
Se por um acaso esse paciente ainda assim tiver um ritmo cardíaco chocável, você precisa desfibrilá-lo, tá? E é claro, continuar com as compressões de qualidade. As compressões, elas não podem parar, elas têm que ter uma interrupção mínima, ela não pode, na hora da troca, né? Porque as compressões, elas cansam bastante, nunca é recomendado que esteja apenas uma pessoa fazendo compressão. Essa troca, essa interrupção, essa pausa da compressão, ela tem que ser mínima, ela não pode ser demorada, 10 segundos, 20 segundos, não pode, ela tem que ser o mais rápido possível para que ela seja de qualidade e aumente a sobrevida desse paciente. E por último, a fase metabólica, é aquela que é depois de 15 minutos ou mais da parada. É uma fase que se destaca pelo paciente apresentar acidose, né, distúrbios celulares orgânicos. Por que ele apresenta? Porque no decorrer do tempo que esse paciente está sem sangue, a temperatura dele cai. Então esse paciente começa a ficar hipotérmico, ele começa a ficar gelado, ele começa a apresentar cianose. E aí essa fase vai ter um destaque porque esse paciente vai estar em acidose e com vários distúrbios celulares orgânicos, pode ser vários. Então, a intervenção nesse caso aqui, além das compressões, é você prevenir hipotermia, tá? Você tiver noção do tempo, você consegue supor, poxa, esse cara já está há 20 minutos parado, esse cara deve estar muito gelado, ele deve estar com a cianose. Você pode até observar se é periférico ou se é central. Geralmente ela é central, assim, aquela bem chamativa. Região de cervical, região de tórax, região do rosto, ele fica bem roxo mesmo, sem oxigênio. E aí, nessa fase, uma das condutas que se destacam, além das compressões, é a questão da prevenção de hipotermia, né? Colocar uma manta térmica sobre esse paciente. Tá bom? Então, isso aqui foi a fisiopatologia da parada cardiorrespiratória. Como que acontece? Tem várias causas de parada. Então, cada mecanismo vai promover uma fisiopatologia diferente. O infarto, por exemplo. Do infarto vai acontecer da seguinte maneira. Vai haver obstrução do vaso, logo não vai passar sangue, e aí vai sofrer um processo de isquemia. Vai sofrer isquemia o tecido miocárdico e o sistema excitatório. Então, esse é um dos meios de você causar uma parada. Existem outras maneiras também, como hipercalemia, acúmulo de mais de potássio, pneumotórax hipertensivo, um barotrauma, que é quando ele promove tanta tensão dentro do tórax que ele promove tanta pressão que ele empurra totalmente o mediastino e os vasos vão ficando comprimidos a ponto de não passar sangue, que é muito comum, assim como o hemotórax, né, o derrame pleural. Mas essa fisiopatologia é mais em relação ao quando começa a parada cardiorrespiratória, a evolução da parada cardiorrespiratória. Tá bom, gente? Tranquilo? Alguém dá só um alô aí, por favor, só para eu ter certeza que não estou falando rápido. Tranquilo, Vitor. Tá bom, beleza. Alteração do protocolo da American Heart Association, né? A American Heart Association, na diretriz de 2010, ela tinha determinado que como que você conduziria um paciente seria pelo método ABC. Ou seja, você tinha que ver primeiramente as vias aéreas desse paciente, se elas estão pérvias. Você teria que ver a respiração e a ventilação, fazer o exame físico no tórax daquele paciente, você teria que olhar o tórax dele, teria que fazer percussão, que fazer ausculta. E, por último, você tinha que fazer o quê? As compressões. Mas eles perceberam que você invertendo, que você fazendo as compressões primeiramente, você promove uma chance de sobrevida muito maior àquele paciente. E é por isso que na diretriz de 2015, eles mudaram o protocolo. Eles inverteram, colocaram as compressões para ser iniciadas imediatamente e colocaram vias aéreas de respiração por último. Tá? Então, a American Heart Association percebeu que fazendo as compressões primeiramente não é mais fácil, mas é muito mais viável para o paciente. Tá? Então tá, seguindo a sequência do CAB, começando pelas compressões torácicas, tá? Nada de massagem cardíaca, não esqueçam esse termo, compressões. Então, como que você faz uma compressão de alta qualidade? São 5 passos, tá? Primeiro, a frequência. A frequência de compressão ela tem que ser de 100 a 120 por minuto, tá bom?
A profundidade que você tem que causar na superfície torácica do paciente, ela tem que ser no mínimo de 5 centímetros, tá? Além disso, quando você provocar essa profundidade na compressão, você precisa permitir que esse tórax retorne totalmente para a sua posição original, tá? Então, você faz a compressão dentro de 100 a 120 por minuto. A profundidade que você tem que causar é no mínimo 5 centímetros. E, além disso, você precisa fazer com que aquele tórax, permitir que aquele tórax retorne totalmente para a sua posição original. Além de que, com certeza, esse é um procedimento cansativo, você precisa estar com alguém para revezar. Provavelmente, a pessoa que está fazendo ela dura mais ou menos 2 minutos no máximo, vai querer trocar com alguém, e nesse episódio de troca, a interrupção ela tem que ser mínima, ela não pode ser demorada. Então, quando a pessoa vai trocar com alguém para a outra pessoa iniciar a compressão, ela tem que voltar imediatamente a fazer compressão, não pode demorar. Então, minimizar as interrupções entre as compressões é um fator que promove RCPs de alta qualidade. E também, é claro, evitar o excesso de ventilação. Vocês vão ver que no protocolo ele fala que para cada 30 compressões você tem que fazer 2 ventilações. Isso para o ambiente fora do hospital. Você não pode ventilar demais esse paciente, porque senão você pode causar uma alcalose respiratória naquele paciente, tá? Então, evitar excesso de ventilação também é muito importante. E esses são os 5 fatores que promovem a RCP de alta qualidade, tá? Vamos lá. Essa aqui é a técnica, tá? Só mostrando aqui um pouquinho. Os braços, eles precisam estar obrigatoriamente perpendiculares com o tórax do paciente. Eles não podem em nenhum momento fazer flexão, porque quem é que faz a força é o seu tronco. Não é a flexão dos braços que vai te causar a força necessária para fazer a compressão torácica. São os braços eretos e o seu tronco faz todo o movimento de sobe e desce, tá? Não pode flexionar o braço. Quando você flexiona o braço, está errado, tá? Você tem que estar com a coluna mais ou menos reta e, é claro, seus braços têm que estar perpendiculares com o tórax do paciente, aproximadamente 90 graus, tá? Então, essa é a técnica da compressão, tá? Para realizar a compressão, existem algumas músicas que te induzem, né, de acordo com o ritmo da batida delas, para você fazer a compressão. Então, tem música que tem a batida to, to, to. De acordo com essa batida, se o que você vai escutando é o que você tem que fazer as compressões. Uma das músicas mais utilizadas é essa daqui, a do Baby Shark. Também tem a do Stay Alive. Mas a do Baby Shark ela é sempre muito utilizada em a maioria dos cursos de RCP que você for fazer, ela vai estar lá no meio, que nem nesse curso aqui. Eita. Tá bom, porque senão fica cansativo. Essa música ela fica na cabeça por muito tempo. Bom, esse aqui é um videozinho, tá? Para reforçar um pouquinho sobre a técnica, tá? Esqueci de falar uma coisinha, que a mão sobre as mãos, tá? Você tem que colocar a sua mão dominante sobre a sua mão não dominante, tá? A mão dominante é aquela que vai fazer contato com o tórax do paciente
e aí você coloca a sua mão dominante por cima da mão não dominante, predominantemente a região hipotenar, e aí você faz a compressão desta maneira, tá? Essa pessoa aqui do vídeo é o Wellington Martins, tá? Ele é o dono da empresa Training Service, que é uma empresa que faz cursos e treinamentos empresariais. É muito mais voltado para a enfermagem, mas a medicina também é sempre muito bem-vinda lá. Serve bastante também. Já fiz 2 cursos com ele. E depois, se alguém tiver interesse em fazer, eu até passo contato. Ele é muito parceiro. E aí ele gravou esse videozinho aqui para mostrar um pouquinho sobre a maneira e reforçar o que eu falei anteriormente sobre as manobras, tá? Então, vamos lá. Dedos sobreposto, mão dominante abaixo, dedos entrelaçados, né? Força orbital voltada para frente, ângulo de 90 graus. Você vai subir sobre o doente, paciente, e vai realizar compressões contínuas. O ombro ele deve passar na linha do nariz do paciente, mantendo o ritmo de 100 a 120 para cada 1 minuto. Em 2 minutos, a gente realiza de 200 a 240, realizar compressões e esperar o retorno do tórax. Profundidade de 5 a 6 centímetros. Para cada 1 centímetro é o que vale a 10 quilos. O vídeo ficou meio baixo, mas o que ele reforçou bastante foi 2 pontos aí, né? A questão da mão, a mão dominante sobre a não dominante. Ele falou também que a linha do seu ombro deve estar pelo menos ultrapassada ou igual à linha do nariz do paciente, tá? Foi exatamente um desses pontos aí que ele reforçou na técnica, tá bem? Então, essas foram as maneiras de você realizar a compressão torácica de alta qualidade, tá? E aí um pouquinho sobre o protocolo, né? O suporte básico de vida fala. Na ausência de via aérea avançada, o que seria via aérea avançada? Se aquele paciente está submetido com intubação orotraqueal, se ele está sob crico, tá? Mas, geralmente são pacientes que fazem intubação, estão sob intubação. Se esse paciente não estiver com via aérea avançada, você tem que realizar a cada 30 compressões, você tem que fazer 2 ventilações, tá? Você faz a ventilação com aquele equipamento chamado bolsa, válvula, máscara, ou AMBU, né? As pessoas chamam de AMBU, porque a empresa que faz esse equipamento de bolsa, válvula, máscara chama-se AMBU, mas o nome do equipamento é bolsa, válvula, máscara. A cada 30 compressões que você precisa estar atento, você tem que promover 2 ventilações para aquele paciente. Mas em casos de que esse paciente, né, vamos supor que ele já esteja no ambiente intra-hospitalar, já esteja intubado, ou seja, com via aérea avançada, com presença de via aérea avançada, você tem que mudar. Você não importa quantas compressões estejam acontecendo, você precisa contar a cada 6 segundos, você tem que fazer uma ventilação naquele paciente, independente se está em 1, 2, 3, 4, 10 compressões. Se esse paciente estiver com via aérea avançada, você tem que fazer uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Se por um acaso você não seguir as manobras de alta qualidade, né, se você fizer as compressões de maneira errada, você pode causar algumas complicações no paciente, como o quê? Fratura de arco costal. É muito comum, principalmente em idoso, porque idoso já não tem o osso tão rígido como um adulto normal. Então, até mesmo você fazendo normal, fazendo ela corretamente, você pode causar essa complicação devido a esse quesito. Mas tem pessoas em adultos normais que, se você fizer errado, você pode causar algum desse problema. Fratura de arco costal, fratura de externo, até mesmo se você fraturar esse arco costal, como ele se divide em 2 partes, né, e a ponta dele fica cortante, você pode causar uma contusão pulmonar, às vezes você pode causar um derrame pericárdico, né, laceração esplênico-hepática, né, as costelas flutuantes que ficam ali sobrepondo o fígado, uma parte do fígado e o baço. Se essas costelas sofrerem fraturas e elas ficarem com 2 pontas, né, que é o que acontece, elas podem estar lacerando esses órgãos, se você fizer a manobra de maneira errada. Tem pessoas que não sabem fazer e fazem esse tipo de loucura aqui. Não foi no Brasil, mas
pode acontecer. Tem gente que não conhece a manobra e faz o que essa pessoa aqui fez. Ó. Thôi đập vừa đập mạnh quá. Chứ phải đập chứ thế chứ phải lại nó còn nhặt con chó lưng ấy nhỉ. Chấm này sao? Sao thì phải nhảy cho. Agora vem a pior parte. Se ela não morreu, provavelmente terminaram de matar, né? Começou chutando o tórax do paciente, depois começou a socar, e aí, para terminar, ela subiu em cima do cara e começou a pular. Gente, com certeza, esse cara sofreu múltiplas fraturas. Ninguém aguenta, nenhum ser humano aguenta mais de 50 quilos em cima de você, ainda mais pulando, com auxílio de gravidade ainda. Então, esse tipo de coisa eu nunca vi acontecer, né? Mas eu achei esse vídeo mostrando que tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa, ele não ajuda em nada, ele só piora o quadro do paciente, tá? Ah, mas eu vi não sei o que, em algum lugar que o cara estava dando socos precordiais, né? Socos no tórax e aquele paciente, voltou. Calma, gente, é diferente, tá? Existem suas exceções. Esse cara, ele podia voltar do nada? Podia, pode acontecer. Mas isso aqui, gente, é absurdo, é muito errado. Isso aqui quase não ajuda, só piora o quadro dessa pessoa, tá? A chance de ter causado fraturas, contusões pulmonares, tudo isso que eu mencionei anteriormente é muito alta, né? Foi muito alta. Fechou? Tá, essa foto aqui é só para mostrar o que tem dois quesitos, tem dois critérios aí bem errados. Falem para mim o que está errado nessa foto. Por favor, vou estar aguardando no chat. Beleza, primeiro ponto. Cotovelos flexionados. Sharon e Fabrini. Muito bem. Ótimo. Pronto. Os dois critérios são esses. Cotovelos flexionados, né? Que as meninas falaram. E o Vinícius falou da posição das mãos. Isso. Cotovelo flexionado e mãos erradas, tá? Aqui não pode. Mão dominante sobre a mão não dominante, usando predominantemente a região hipotenar. E os cotovelos não podem estar com esse tipo de flexão e angulação. Tem que estar completamente retos, perpendiculares em relação ao tórax do paciente. Desfibrilação. Bom, aqui, gente, sobre a desfibrilação, vou falar um pouquinho sobre o DEA, tá? Que é muito utilizado nas manobras. Aliás, ele é auxiliar, né? Um equipamento muito importante no ambiente extra-hospitalar. No ambiente intra-hospitalar também, mas o desfibrilador mais completo é bem mais utilizado. Mas sobre desfibriladores, existem os monofásicos e os bifásicos, tá? Né? Algumas cidades aí afora, como São Paulo, já tem registros de desfibriladores trifásicos. Mas qual é a diferença entre eles? O monofásico, gente, quando você aplica a descarga elétrica, ele é unidirecional. Ele vai, segue o seu rumo e acaba. O bifásico, não. Quando você aplica o choque, o bifásico vai e volta. Ou seja, ele tem duas fases, tá? Ele vem, ele vai e volta. E o trifásico, ele vai, volta
e vai. Tá? Essa é a diferença entre eles. O monofásico tem uma carga de 360 joules e o bifásico de 120 a 200. Tá? Essas são as diferenças entre os desfibriladores. Além de que, né, o DEA ele não é tão completo como o desfibrilador de ambiente intra-hospitalar. Porque o desfibrilador de ambiente intra-hospitalar ele pode ser usado para cardioversão também. O que é cardioversão? É simplesmente você corrigir um ritmo inadequado. Muito utilizado em pacientes com arritmias cardíacas, né? As taquicardias da vida, as bradicardias e assim vai. Porque nós vamos ver que você só vai desfibrilar quando houver 2 ritmos que são os chocáveis, tá? Que eu vou falar mais lá para frente. Essa imagem aqui é o DEA, tá? Esse é o DEA que é muito utilizado no ambiente extra-hospitalar, tá bom? Em relação ao posicionamento das pás que você coloca, né, que você posiciona esse DEA, é na região póstero-apical, tem outras localizações também, mas geralmente você posiciona uma pá pegando toda a região do átrio direito e você coloca uma outra pá pegando toda a ponta do ventrículo. Quando você posiciona essas pás nessa região, você consegue criar uma rede, um circuito que consiga pegar todo o coração no tórax daquele paciente. Tá? Esses são os posicionamentos das pás, tanto do DEA quanto do desfibrilador normal. Tá? Esse aqui é um desfibrilador de ambiente intra-hospitalar. Observa que ele é muito mais completo. Tá? Ele tem até a função de DEA também. Aqui ele tem função de eletrocardiograma também. E aqui gente, é bem simples a diferença. Ele é muito mais completo, tá? Pode ser usado tanto para desfibrilar quanto para cardioverter. O DEA não faz cardioversão, tá bom? Esse aqui é um desfibrilador externo, aliás, um desfibrilador de ambiente intra-hospitalar. Qual localização? Região do externo, que eu coloco as mãos. Região inferior do externo. Eu sempre olho nas literaturas, né? Eles sempre falam em relação à posição entre os mamilos, tá? O que a Fabrini colocou é bem correto, tá? Você coloca entre os mamilos e você pode também estar posicionando acima do processo tifoide, tá? 3, 4 centímetros acima do processo tifoide. Mas quando você posiciona entre os mamilos ali e não passando totalmente, cuidado para não passar, né, da região do diafragma, você está posicionando corretamente, tá? Ali entre as linhas mamilares, tá bom? É a posição correta, tá? Desfibrilação, quais são os cuidados que você tem que ter, tá? Primeiro, na hora que você for desfibrilar esse paciente, você tem que falar aquilo que você vê naquela série de medicina. Afaste-se. Por quê? Na hora que você for desfibrilar e alguém estiver em contato com o paciente, essa pessoa vai ser eletrocutada. E da mesma forma que o desfibrilador ele corrige um ritmo chocável, ele pode te causar um ritmo chocável naquela pessoa que estava em contato com o paciente. Ela pode causar uma fibrilação ventricular em alguém totalmente normal, tá? E geralmente é isso mesmo que a Fabrini falou. 2 com parada cardiorrespiratória, tá? Da mesma forma que ela corrige uma fibrilação ventricular, ela pode causar também, tá? Se o paciente estiver molhado, jamais pode desfibrilar aquele paciente, porque se você fizer isso, você vai causar sérias lesões naquele paciente, principalmente queimaduras de pele. Então, aquele paciente ele tem que ser totalmente enxugado, não pode ficar úmido, para que assim você realize a desfibrilação, se ela for passível de choque, tá? Esses são os cuidados em relação à desfibrilação. Esse vídeo aqui vai mostrar como que o DEA funciona, tá? Este é o DEA, desfibrilador externo automático. Vamos ouvir suas instruções? Apply pads to patient's bare chest. Posicione os eletrodos no tórax do paciente. Plug in pads connector next to flashing light. Encaixe o conector dos eletrodos na entrada perto da luz que pisca.
O DEA vai comunicar a ação da seguinte forma: Analyzing heart rhythm. analisando o ritmo cardíaco. Do not touch the patient. Não toque o paciente. Shock advised. Choque recomendado. Charging. Carregando. Stay clear of patient. Afaste-se do paciente. Nesse momento, assegure-se que todas as pessoas estão afastadas da vítima antes de pressionar o botão. Deliver shock now. Press the orange button now. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Shock delivered. Choque administrado. Paused. Em pausa. Begin CPR. Se a vítima não responder, sem respiração e ausência de pulso, mantenha a reanimação cardiopulmonar. Uma coisa que esse vídeo mostra, né, que o DEA, esse DEA daí, né, ele mostra que é um ritmo chocável no boneco. Ah, o boneco não tem coração para ter um ritmo chocável. Por que que aconteceu isso? Porque isso aí é um DEA de treinamento, tá? Existe uma diferença, tá? Tem o DEA de treinamento e tem o DEA original mesmo. O DEA original ele não tem essas falhas aí, tá? Esse aí é só para treinamento, tá bom, gente? Então, não achem estranho quando ele disse choque recomendado em um boneco, tá? Então, esse é um DEA de treinamento, tá bom? Então, é assim que ele funciona. Você posiciona as pás naquela região posteroapical, ele vai analisar o ritmo e aí ele vai dizer, se for um ritmo chocável, uma taquicardia ventricular sem pulso, uma fibrilação ventricular, ele vai dizer choque recomendado. Quando ele dizer choque recomendado, ele vai começar a carregar e ele vai te avisar quando é para chocar. Tá? Ele vai dizer para você pressionar um botão. Quando você pressiona o botão, você promove a desfibrilação. Se não for um ritmo chocável, ele vai dizer que o choque não é recomendado e que você tem que reiniciar as compressões imediatamente. Tá? É assim que o DEA funciona. Vias aéreas, né? Então eu terminei o C, agora eu vou para o A. Para a via aérea. O problema das vias aéreas, gente, é só você ver se ela está pérvia, ou seja, se ela está tendo passagem de ar normalmente, né? Se não tem nada provocando oclusão, né? Geralmente, o que causam impermeabilidade da via? Que são os OVAS, né? Obstrução de via aérea por corpo estranho, tá? Corpo estranho em via aérea geralmente causa essa passagem de ar inadequada, né? Ou não passagem, né? Então, na abordagem da via aérea, você precisa promover permeabilidade dela. O que você tem que fazer? Existem algumas manobras que são indicadas para que você promova a abertura de via aérea, que são as manobras chin lift e jaw thrust. Chin lift, você só eleva o queixo do paciente, tá? E jaw thrust, você traciona a mandíbula desse paciente. Quando você faz isso, você também promove via aérea pérvia, tá? Existe uma situação que a chin lift não é utilizada, como por exemplo, um paciente que caiu, que provavelmente parou, tá ali na esquina e caiu do nada e entrou em parada, você pode utilizar chin lift nesse paciente? Pode. Mas e se for um paciente que parou em decorrência de um trauma? Um cara que sofreu uma batida de carro, batida de moto, você vai fazer chin lift nesse paciente? Não. Você vai fazer jaw thrust. Por quê? Até que se prove o contrário, aquele paciente que parou em decorrência do trauma tem trauma vértebromedular. Ele tem trauma de cervical. Com certeza esse paciente vai estar sob protocolo de trauma, que é prancha rígida e colar cervical. E para que serve o colar cervical? Ele serve para dar estabilidade da cervical, né? Tentar diminuir o máximo de movimento possível. Aí você vai lá, faz chin lift no paciente que tem a intenção de estar com o pescoço totalmente imóvel. Não faz sentido, tá? Por isso faz jaw thrust em situações de trauma. Chin lift não faz, tá? Justamente por esse quesito do colar cervical. Até que se prove o contrário, que esse paciente esteja submetido com exame de imagem, né? E claro, né, se ele tiver voltado, exames de imagem, se ele não tiver comprovado nenhuma fratura de vértebras ou algo do tipo, aí em um futuro próximo, em outra situação, pode ser feito, tá? Mas até lá, não, tá bom?
Via aérea não avançada, né? Que são aquelas vias aéreas que não estão sob procedimentos avançados, né? Intubação, crico, tráqueo, né? A tráqueo não é muito utilizada, mas a intubação é sempre a principal. Existem alguns meios de você promover a oxigenação através de uma via aérea não avançada, que é a ventilação boca a boca, desculpa, ventilação boca-nariz e ventilação por bolsa válvula máscara, que é o AMBU. Gente, ventilação boca a boca. Ela é particularmente, não é tão recomendada, porque não é em qualquer um que você vai colocar sua boca, né? Não é qualquer pessoa que você vai lá e, né, coloca sua boca na pessoa. Não. Você vai colocar, geralmente você pode fazer em pessoas que você próximas, né, da sua casa, sua esposa, seu filho, sua avó, seu pai. Isso aí beleza, né? Porque você conhece a pessoa, você conhece se essa pessoa tem histórico de doenças, né? Então você não vai pegar e colocar a boca em um paciente lá da rua que você não conhece. Isso aí não é muito sábio, tá? Ventilação boca-nariz, mesma coisa. Mesma coisa da ventilação boca a boca. O ideal é fazer uma ventilação por bolsa válvula máscara fora do ambiente extra-hospitalar. É claro que não é todo mundo que vai ter dentro do carro, dentro da casa, um AMBU, né? Geralmente você vai esperar a chegada do SAMU que eles mesmos vão trazer esse equipamento, tá? Aqui é só a maneira de você fazer a ventilação, né? Colocar-se lateralmente a vítima, abrir a via aérea dele, se ele não for com histórico de trauma, você pode abrir com head chin lift, né? Que é você levantar o queixo do paciente. Gentilmente, oclua a cavidade nasal desse paciente com o polegar e o indicador, fazendo um movimento de pinça para que você não tenha escape de ar, tá bom? Aí você inspira profundamente, coloca os lábios sobre os lábios da vítima, né? Essa é a boca a boca, selando qualquer escape de ar e você vai soprar dentro da boca daquele paciente, tá? Essa é uma maneira de fazer a ventilação boca a boca. Não é recomendado você colocar a boca em qualquer pessoa, tá? A ventilação boca-nariz, né? Coloca-se lateralmente a vítima, com a via aérea aberta, levante a mandíbula da vítima e feche a cavidade oral. Então a pessoa tem que estar com a boca fechada. Você expira profundamente, coloque os lábios perto das aberturas das narinas e aí você sopra em direção ao nariz daquele paciente, tá? E por último, a ventilação por bolsa válvula máscara, pelo AMBU, tá? Você vai se localizar atrás da vítima, não lateralmente, tá? Atrás da vítima. O que que você vai fazer? Você está atrás desse paciente, você tem que ter uma maneira e um jeito de pegar no AMBU, tá? Vou mostrar para você. Esse aqui é o AMBU. Bolsa, válvula, máscara. Existe um jeitinho que você tem que pegar o AMBU, que é a posição CE. Você segura com o indicador e o polegar, tá? Que nem nessa imagem, indicador e polegar, você dá estabilidade para a máscara para que você não tenha escape de ar e com os restantes dos dedos você promove mais sustentação ainda para que não haja escape de ar. Posição CE, tá? Com a mão esquerda, você se posiciona atrás da vítima e você faz essa posição com as mãos, tá? E aí você começa a apertar o dispositivo para que ele promova a oxigenação àquele paciente. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que está no chat. Victor, porque eu não verifico o ritmo ou o pulso antes de iniciar as compressões novamente. É isso mesmo, tá? Gente, assim, o coração é basicamente, ele é tipo ovelha, né? Ele olha ali, analisa, ele decide. Ah, vou voltar. Ah, eu não vou voltar. Aí toma, continua. Ele realmente demora um tempinho, entendeu? Então, é importante que você mantenha essa perfusão, tá? Enquanto o coração ele se decide se ele volta, se ele não volta, tá bom? Tá? Então, é isso, tá? As posições C e com a mão esquerda e aí com a mão direita você faz o movimento com a boca. Tá bom? Esse é o jeitinho da dispositivo de bolsa válvula máscara, tá? Já em via aérea avançada, principalmente intubação orotraqueal, ela não deve ser prioridade em fase inicial da parada, tá? Isso é protocolado, ela não pode ser considerada em todos os casos de parada, tá? Por quê?
alguns estudos indicaram que 25% das interrupções, né, porque você precisa parar a compressão para que você possa intubar esse paciente, e alguns estudos indicaram que 25% dessas interrupções deve-se ao procedimento de estabelecimento de via aérea avançada, tá? Então, por isso que ela não é recomendada na fase inicial da parada. A fase inicial da parada você tem que se concentrar em identificar o ritmo e ver se ele é chocável ou não, né? Além de que existem outras fases, né, da parada. Não necessariamente você vai só desfibrilar e comprimir. Não, você vai ter que prescrever alguns fármacos, né? Amiodarona, lidocaína, se não tiver amiodarona, se o ritmo for chocável, epinefrina, e assim vai. Mas qual é a situação em que você indica que você tem que fazer a intubação? É quando a ventilação com o AMBU, ou bolsa válvula mágica, está totalmente ineficiente. Não está aumentando a saturação de oxigênio daquele paciente. Tá? Então, lembrando o que eu disse lá atrás, você estabeleceu via aérea avançada? Estabeleci. Então, como que vai funcionar a minha ventilação? Eu tenho que fazer uma ventilação a cada 6 segundos, tá? Sem via aérea avançada, eu tenho que fazer 2 ventilações a cada 30 compressões. Farmacologia da parada cardiorrespiratória. Quais são os fármacos que eu posso estar utilizando, tá? Fármacos vasopressores, adrenalina ou epinefrina, muito utilizado em todos os ritmos, tá? Mecanismo de ação, farmacodinâmica. Vai ter uma ação muito importante nos receptores alfa, e essa ação nesses receptores vai causar vasoconstrição. Não só nos receptores alfa, mas também nos receptores beta-adrenérgicos, tá? Vasopressina vai agir na musculatura lisa das artérias, nos receptores de vasoconstrição, que são os receptores V1. Eles vão se acoplar a esses receptores e vão tentar promover vasoconstrição naquele vaso, principalmente os vasos coronarianos, tá? Outra classe farmacológica muito utilizada, antiarrítmicos, tá? Muito indicados para os ritmos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Os que mais se destacam são a amiodarona, que é um antiarrítmico de classe 3, e a lidocaína de classe 1. Mas a lidocaína ela só é utilizada quando não há amiodarona. Ela é sempre uma segunda alternativa. A amiodarona age nos canais responsáveis pela contração cardíaca, tá? Canal de sódio, potássio e cálcio, tá bom? E a lidocaína vai fazer o quê? Vai bloquear canais de sódio, tá bom? Esses são os fármacos mais utilizados na parada cardiorrespiratória. Mas vamos ver um pouquinho de indicações, tá? A adrenalina, tá? É uma catecolamina. A indicação das doses. Você tem que fazer 1 miligrama intravenosa entre 3 a 5 minutos, tá bom? Após o segundo choque, tá bom? Se por um acaso o ritmo cardíaco identificado for uma atividade elétrica sem pulso ou uma assistolia, você tem que iniciá-la de forma muito precoce, tá bom? É indicada em todos os ritmos e em qualquer tipo de causa, e ela tem um nível de evidência 2B, porque ela tem um desfecho muito bom em aumentar a chance de reperfusão cardíaca, tá? A amiodarona, antiarrítmico de classe 3, tá? Só é utilizada para ritmos chocáveis, tá bom? Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Quando que ela é utilizada? A primeira dose da amiodarona só é utilizada após o terceiro choque, tá? Quando o terceiro choque não resolveu, você pode considerar o uso de amiodarona. Primeira dose, 300 miligramas intravenosa, de forma intravenosa. São 2 ampolas de amiodarona. Uma ampola é 150 miligramas, tá? Dei amiodarona, esse paciente não voltou. Apliquei mais 2 choques, não voltou. Então, eu tenho que considerar a prescrição de amiodarona após o 5º choque. E a segunda dose dela é metade relacionada à primeira, tá? Apenas uma ampola, tá bom? Nível de evidência 2B também tem uma evidência que mostra que o uso da amiodarona ela pode ser efetiva nessas situações, tá? Lidocaína, um antiarrítmico de classe 1, tá? A dose dela é por quilo, ela pode ser usada entre 1 a 1,5 miligramas por quilo, tá? Dependendo do paciente.
Muito utilizada quando não há amiodarona. Sempre a amiodarona é sempre a primeira opção a ser utilizada. Indicado apenas para ritmos chocáveis, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, tá bom? Magnésio bicarbonato de sódio. Aqui é uma situação de outra causa de parada, tá? Por exemplo, existem alguns pacientes que podem sofrer parada cardíaca por outro tipo de etiologia, como por exemplo, tem paciente que tem um tipo de arritmia cardíaca, né, uma taquicardia ventricular polimórfica, chamada torsade de pontes, né, ou torção das pontas. Geralmente esse ritmo ele é característico porque aquele paciente está com o nível de magnésio muito baixo. Tá? A causa maior desse ritmo é a hipomagnesemia. E aí esse paciente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e a prescrição de magnésio ela é indicado nesses casos. Bicarbonato. O que é o bicarbonato? Bicarbonato de sódio é um fármaco, um antídoto básico, alcalino. Em que situação eu vou utilizá-lo? Quando eu sei que aquele paciente está sob parada cardiorrespiratória devido a uma acidose metabólica. Então, se o paciente está acidótico, eu prescrevo um fármaco alcalino, eu promovo uma reação de neutralização e consigo reverter aquele quadro, tá? Gluconato de cálcio, ele é muito indicado em situações de hipercalemia, né? Aumento abrupto do íon potássio. A hipercalemia é a causa mais comum, a causa metabólica mais comum de parada cardiorrespiratória, e nesse caso, para reverter o quadro, é gluconato de cálcio. 20 a 30 ml de forma intravenosa, entre 2 a 5 minutos, tá? Cloreto de potássio, já é o inverso. É um fármaco que você pode estar, é um antídoto que você pode estar prescrevendo quando o paciente estiver com hipocalemia, ou seja, uma baixa dosagem de íons potássio, tá? Alteplase. Alteplase é um trombolítico, certo? Quando esse paciente está sob suspeita de TEP, de tromboembolismo pulmonar, o indicado é você fazer uma prescrição de um fármaco trombolítico que vai fazer o quê? A quebra daquele trombo. Quando você quebra aquele trombo que está obstruindo o sistema de irrigação arterial, o sangue ele vai voltar a fluir naturalmente, tá? Depende, né? Não é todo caso que ele consegue promover quebra. Mas a alteplase, a indicação de trombolítico é muito indicada em situações de suspeita ou até mesmo confirmada tromboembolismo pulmonar como causa de parada cardiorrespiratória. Todas essas causas que eu listei estão dentro das etiologias de parada, tá bom? Como também situações de parada por tóxicos, pacientes que fazem uso de fármacos de forma exagerada, como por exemplo, opiáceos, né, os opioides, morfina, tramadol. Em excesso, esses fármacos eles podem causar uma parada nesse paciente. E aí a solução que você tem que aderir é você prescrever um fármaco antagonista, tá? O fármaco geralmente muito utilizado é o quê? Naloxona, tá? Ele vai promover o efeito antagonista dos opioides, tá? Benzodiazepínicos também pode causar parada cardiorrespiratória. E o antagonista deles é o flumazenil. O flumazenil é o antídoto para esse tipo de situação, tá bom? Eu falei nesse meio termo que falei dos fármacos, falei de algumas causas que podem estar levando a uma parada. Então, essas causas são chamadas de 5Hs e 5Ts, chamadas de causas reversíveis de parada, tá? Mas a gente tem que lembrar que a principal etiologia é o infarto agudo do miocárdio. Existem outras causas cardíacas, só que elas são bem menos frequentes, tá? As cardiomiopatias hipertróficas podem fazer isso, tá? Que vai levar a um quadro de insuficiência cardíaca. Síndrome do QT curto, taquicardia ventricular polimórfica, né? Como a torsade de pontes, né? A torção das pontas, como eu falei anteriormente. E a causa metabólica mais comum, hipercalemia, excesso de íon potássio. Mas vamos começar falando dos 5Hs, tá? 5Hs. Primeiro H, hipóxia. É uma queda muito grande dos níveis de oxigênio, tá? O que pode causar essa queda? OVAC, né? Obstrução de via aérea por corpo estranho, né? E aí o que você tem que fazer? Se for realmente confirmado, uma obstrução por corpo estranho, né? O interessante é você promover as manobras de permeabilidade da via e, é claro, né, tentar desobstruir a via aérea.
Mas se for por hipóxia, a sua principal conduta é fornecer suporte adequado de oxigênio, tá bom? Segunda causa, hipovolemia. Gente, hipovolemia é a perda de sangue significativa, perda bruta de sangue. Um paciente que foi baleado, esfaqueado, certo? Os sinais de hipovolemia, você tem tempo de enchimento capilar largado, você tem hipotensão, taquicardia, taquipneia, confusão mental. Esses parâmetros vão te indicar um quadro de choque hipovolêmico. E esse choque hipovolêmico ele pode causar parada. Principal conduta, repor todo aquele sangue perdido. Tá? Reposição volêmica é a principal conduta para esse tipo de situação. Tá? Esse paciente hipovolêmico ele vai estar bem na sua cara que ele está parado por causa de choque hipovolêmico. Tá? Os sinais vitais deles, e até mesmo se você estiver diante de um FAST, que te ajuda a identificar a quantidade de líquido naquele paciente, dependendo do local onde for a lesão, o diagnóstico de sangue na cavidade torácica, abdominal, vai ser bem fácil de fazer, tá bom? Então, a principal conduta para hipovolemia é você fazer reposição volêmica, tá? Terceiro H, hipotermia, tá? Queda abrupta da temperatura corporal, principalmente na fase metabólica, tá? A gente lembra da fase elétrica, hemodinâmica e metabólica. Na metabólica, aquele paciente já está totalmente gelado, totalmente cianótico. É aqui que aquele paciente perde muita temperatura. Então, a principal conduta é você promover cobertores térmicos, é você cobrir aquele paciente com manta térmica, ou considerar até mesmo injeção de soro fisiológico aquecido, tá? Para tentar reverter esse quadro. Hipo ou hipercalemia, pouco ou muito potássio, tá? Pouco ou muito potássio pode acontecer e pode levar a um quadro de parada. Principal conduta, se ele tiver pouco potássio, prescrever cloreto de potássio. Se ele tiver muito, gluconato de cálcio, tá? Que ele vai fazer o efeito reverso nesse paciente com hipercalemia. E o último H de acidose, né? De íons, queda dos íons de hidrogênio. Quando os íons de hidrogênio caem, o pH daquele paciente ele diminui, se tornando-se totalmente ácido, tá? Principal conduta é prescrever um fármaco alcalino, tá? Para promover toda a reação de neutralização e regular o pH, deixar ele nos valores normais, tá? 5 T's, tá? Falamos de 5 H's. 5 T's. Começar pelo T de tóxicos, né? Fármacos que, quando consumidos em excessos, podem causar parada. Opioides e benzodiazepínicos, né? Eu falei anteriormente. Opioides, tramadol, morfina. Conduta, o que você tem que fazer, né? Geralmente esse paciente ele chega com uma historinha. Ele entra no pronto-socorro cianótico, responsivo, sem pulso. Aí a pessoa acompanhante com ele diz, ele ingeriu esse remédio aqui. Pode acontecer esse tipo de situação. Aí você olha, poxa, é um opioide, ele se massacrou de tomar isso aqui. Então eu tenho que colocar o quê? Qual é a minha principal conduta? Fazer o antagonismo dele, né, do fármaco agonista. Geralmente, para opioides, a naloxona, tá? E para os fármacos benzodiazepínicos, o flumazenil, tá? Outro T, tamponamento cardíaco. Esse paciente vai apresentar com a tríade de Beck bem na sua cara, urgência de jugular, abafamento de bulhas, hipotensão. Tamponamento cardíaco é o acúmulo de sangue no saco pericárdico, fazendo com que aquele sangue impeça a contração cardíaca. O sangue vai estar tão acumulado e preso no saco pericárdico que o coração ele não vai conseguir expandir na hora de contrair. Então, ele vai parar, tá bom? Principal conduta, punção de Marfan, né? Que é quando você injeta, você coloca uma agulha dentro do saco pericárdico do paciente e você drena todo aquele sangue. Mas é um procedimento muito cirúrgico, ele é geralmente feito na sala de cirurgia. Na emergência, ele pode ser feito às cegas. Pode, tem gente que faz, mas geralmente nos pronto-socorros mais avançados, assim, mais tops, por assim dizer, eles fazem esse procedimento guiados por ultrassom, tá? Nas UPAs, onde a Lacetre faz prática, não sei se fariam não, né? Porque não tem ultrassom, né? Só tem raio-x. Outro T, tromboembolismo pulmonar, tá?
você tem suspeita de trombo naquele paciente, principal conduta, prescrever fármaco trombolítico, alteplase, principalmente. Outro T, trombose coronariana, principal etiologia, as placas de aterosclerose promoveram oclusão da artéria coronariana. Então, não passa mais sangue, vai ter isquemia de tecido miocárdio. Principal conduta, esse paciente ele precisa de cateterismo urgente, tá? Ele precisa ser submetido a um cateterismo urgente. Se ele tiver o quadro de parada revertível, tá? Ele só vai para o cateterismo se, por um acaso, ele tiver retorno de circulação espontânea, tá? E o último T, tensão no tórax, pneumotórax hipertensivo, acúmulo abrupto de ar no espaço pleural, né? O barotrauma. Ah, mas por que pode acontecer? Gente, o pneumotórax só é hipertensivo quando a pressão dentro do tórax está muito alta, né? A pressão normal da cavidade torácica é aproximadamente -6, -7 milímetros de mercúrio. Quando esse ar entra no espaço pleural, essa pressão vai subindo. -4, -3, -2, 0, +1, +2. À medida que isso aí vai subindo, vai aumentando, o tórax vai sofrendo tensão. Então, vai chegar um ponto em que a tensão vai estar tão alta que ele vai desviar o que tiver pela frente. O que ele desvia, mais ou menos? Traqueia e mediastino. Às vezes, esse desvio, ele vai fazer o quê? Ele vai provocar oclusão dos vasos. Mas como assim oclusão dos vasos? Ele vai espremer o vaso. Ele vai causar tanta força que, principalmente os vasos ali do átrio direito, a veias cava, ela pode sofrer oclusão simplesmente porque ela está sendo comprimida devido àquela tensão causada pelo ar. Então, a primeira conduta que você tem que fazer diante de um quadro de pneumotórax, claro, como que você reconhece, né? O paciente ele vai estar com turgência jugular, o tórax dele vai estar assimétrico, ou seja, um lado vai estar expandindo e o outro lado que tiver com pneumotórax não vai estar expandindo. Então, isso aí é assimetria de tórax, né? E o principal ponto, a percussão desse tórax não vai estar com som claro pulmonar, vai estar com timpanismo. Quando você tem esses achados aliados à diminuição de murmúrio vesicular também na região do tórax, você pode confirmar um diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, que é exclusivamente clínico. Então, a sua principal conduta é o quê? Punção de alívio, você transforma aquele pneumotórax em um pneumotórax simples e depois você complementa com dreno de tórax para terminar o resto do serviço, tá? Mas a principal conduta aí é o quê? A punção de alívio, que é simplesmente transformá-lo em um pneumotórax simples. Um simples não vai causar desvio de traqueia e de mediastino. Logo, aquele vaso antes comprimido vai relaxar e vai voltar a ter o sangue circulando normalmente, tá? Gente, esses foram 5 Hs e 5 Ts. As causas reversíveis de paradas cardiorrespiratórias, tá? Ritmos cardíacos, tá? São divididos em 4, tá? Ritmos chocáveis e ritmos não chocáveis. Ritmos chocáveis, taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. Ambos, esses dois ritmos são os únicos que são dignos de receberem choque, tá? Os outros dois, não. Ritmos não chocáveis. AESP, atividade elétrica sem pulso. E a sistolia são os dois ritmos não chocáveis. Esse ritmo é uma taquicardia ventricular sem pulso. Ah, mas como é que você sabe que é sem pulso? Gente, simples. Você vai ver no monitor, poxa, você está vendo a taquicardia ventricular. Como é que eu sei que é sem pulso? Oxe, bota a mão no pescoço do paciente, tem pulso? Não. Então, eu estou diante de uma taquicardia ventricular sem pulso, tá? Fibrilação ventricular, uma anarquia dos ritmos, tá? Fibrilação ventricular ela vai estar desse jeito, bagunçado, totalmente anárquico. Ninguém sabe quem manda. Se manda ventrículo, se manda átrio, e aí fica nessa indecisão, totalmente desregulado. Então, a fibrilação ventricular se destaca pelo esse ritmo anárquico, tá? Porque o átrio quer mandar, mas o ventrículo também quer mandar. Aí fica nessa, ninguém sabe quem manda. 2 ritmos chocáveis, tá? Agora, um ritmo não chocável. Esse é a atividade elétrica sem pulso. Porém, aliás, desculpa, essa é a sistolia, perdão. Porém, para você confirmar um ritmo de assistolia, você precisa aplicar um protocolo, chamado protocolo da cagada, né? Você precisa verificar os cabos, os ganhos e derivações, principalmente os cabos. Por quê? É muito comum, né, relatos de alguns médicos conhecidos,
de UTIs que, poxa, eles vão fazer a ronda dos pacientes, ele vai olhar o monitor do paciente, está em assistolia, está uma linha reta, oxe. Aí, quando ele vai olhar o tórax do paciente, o cabo tem um eletrodo solto. Muito comum. Não é assistolia. Entendem? É só um eletrodo solto. Então, você só confirma a assistolia se você confirma esse protocolo da cagada, dos cabos, dos ganhos e das derivações. Tá bom? E esse é o ritmo de atividade elétrica sem pulso, tá? É uma atividade elétrica cardíaca predominante, mas esse paciente ele não tem pulso. Como é que eu sei que ele não tem pulso? Você vai lá e vai palpar a artéria carotídea, tá bem? O pulso carotídeo e verificar se ele tem pulso, tá bom? O paciente em AESP, né, em atividade elétrica, se você prestar atenção no QRS do eletrocardiograma, ele pode te ajudar em algumas coisas, tá? De acordo com a sociedade, a American Heart Association, a análise do QRS te direciona para as causas daquela parada. Se o QRS for estreito, você pode pensar em causas mecânicas, tá? Como tamponamento, pneumotórax hipertensivo e até mesmo infarto. Só que nesse caso de infarto com QRS estreito, você pode pensar em ruptura de parede livre. Mas, se o QRS estiver largo, você busca mais por causa metabólica, né? Hipercalemia, toxicidade e também infarto. Só que, diferentemente de ruptura de parede livre, esse infarto é por falência de bomba, tá bom? Então, a análise do QRS pode te ajudar a direcionar o diagnóstico etiológico da parada. Então, vamos chegar ao ponto principal da aula. Como que você identifica uma parada? Como que você sabe que está diante de uma parada? 3 passos. Primeiro, você testa a responsividade do paciente. Você vai fazer um estímulo verbal e físico. Verbal, você vai chamar senhor, 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 vai chamar o nome que ele tiver. Se ele não responde, gente, aí você bate nele, tenta chacoalhá-lo, entre aspas. Tentar promover um estímulo físico nesse paciente, na tentativa de tentar acordá-lo, para ver se ele te responde. Poxa, ele não respondeu nem ao estímulo físico e nem ao verbal. Então, esse paciente está arresponsivo. Segundo passo, respiração. Você olha para o tórax do paciente. Ele está expandindo bilateralmente? Os dois lados estão expandindo? Cara, não estão expandindo. Ou também, tem pessoas que colocam o ouvido na narina do paciente para ver se ele está inspirando. Esse paciente ele não respira, o tórax não expande, eu não estou escutando ele respirar. Então, ele está arresponsível e não respira. E o ponto principal, checar pulso. Pulso carotídeo dentro do intervalo de 10 segundos. Você pega a região cervical, lateraliza o esternocleidomastoide para ficar mais fácil, e aí você palpa o pulso carotídeo. E você fica com essa palpação durante 10 segundos. Se não houver batida e os outros 2 parâmetros estiverem confirmados, você está diante de uma parada, tá bom? Responsividade, testar a função cerebral, se ele está te respondendo, se ele te reconhece. Respiração, avaliar a função pulmonar, se ele está respirando. E o pulso é o coração principalmente, tá? Se ele estiver batendo, aquele paciente vai ter pulso. Mas se ele não estiver batendo, 0 pulso, tá bom? Então, são esses os 3 passos para que você identifique uma parada, tá? Uma coisa muito importante. Leigos checam pulso? O leigo não checa pulso. Por que ele não checa pulso? Porque, primeiro, que ele não é treinado, e segundo, que ele não vai saber o que é um pulso carotídeo, né? Alguns sabem, outros não. Então, o protocolo não recomenda que leigo cheque pulso. O protocolo recomenda que, se o leigo vê que o paciente não responde, não respira, ele imediatamente tem que acionar o serviço de emergência, como eu vou mostrar agora no suporte básico de vida. Tá? Suporte básico de vida, como que funciona? Primeiro passo, né? Suporte básico, principalmente para leigos, mas o socorrista profissional também pode usar. Primeiro passo, segurança da cena. Tá seguro para você promover atendimento? Então vai lá. A vítima te responde? Não, ela não responde. A vítima ela respira? Não. Então, dito isso, sem checar pulso carotídeo, porque ele não vai saber, você vai gritar por ajuda, acionar o serviço médico de emergência, chamar o SAMU. 192, não é 190. Se você chamar 190, você vai chamar a polícia. Chamar a polícia. A polícia não vai chegar lá e vai prender o coração do cara. Vai prender, tá preso por matar o cara. Não.
Por isso ela também sabe fazer as compressões, né? Ela, no máximo, ela vai te direcionar para o serviço médico de emergência, mas é 192, não é 190, pelo amor de Deus. Chamou o SAMU, ligou para o SAMU, diz a situação e pede para que eles tragam um DEA, um desfibrilador externo automático. O AMBU eles vão trazer por conta também, sempre vem em qualquer situação. Beleza, chamei o SAMU. A partir disso, gente, você tem que fazer as compressões cardíacas. Opa. Após identificar uma parada, o profissional deve iniciar imediatamente as compressões ou primeiro faz o MOV, né? Tá. Ambiente hospitalar. Qual a ordem? Olha, é o seguinte. Você primeiro faz o quê? O indicado é fazer as compressões, tá? Mas todas as vezes, para que você tenha um auxílio melhor daquela situação, a monitorização, a oxigenação e o acesso venoso, ele é muito importante para te ajudar no decorrer do prognóstico desse paciente, né? Na medida que você está fazendo as compressões. Então, você tem que interromper ali um instantinho mínimo para que você monitorize esse paciente, oxigênio, né? Na verdade, para monitorar e para oxigenar, você não precisa parar as compressões, mas para promover acesso venoso, talvez, tá? Mas compressões são as mais importantes em qualquer situação, tá bom? E aí, o que acontece? Para que você faça essas outras etapas, o serviço de enfermagem que é o responsável por isso. Então, enquanto você faz as compressões, a enfermeira vai estar posicionando os eletrodos, uma outra pessoa vai estar na oxigenação do paciente, aí um outro enfermeiro vai estar fazendo acesso venoso. Tem enfermeiro que pede para parar a compressão para fazer o acesso venoso, mas tem gente que faz com a compressão rolando mesmo, promove lá bonitinho. Então, o MOV, ele é muito bom para te ajudar a entender aquele cenário, né? Para você ver os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, a pressão arterial, tá? Mas as compressões não podem parar, em hipótese alguma, tá bom? Mas aquela coisa, o MOV é importante, tá? Monitorar, oxigenar, promover acesso venoso, principalmente acesso venoso, porque você vai ter que prescrever fármacos em uma hora ou outra. E o E, que é de eletrocardiograma, mas o eletrocardiograma ele é feito mais para frente, tá bom? Então, é isso. Introdução da terapia medicamentosa é ao mesmo tempo das compressões? Você quer dizer a epinefrina, a amiodarona, se ela faz simultaneamente as compressões? É isso que você está querendo dizer? Sim, exatamente. Compressão só vai parar, Aline, só vai parar se o ritmo for chocável, e aí o cara vai ter que desfibrilar, ele vai ter que pedir para o cara que está fazendo compressão para se afastar, tá? Na desfibrilação, principalmente, é o ponto mais importante que você tem que parar a compressão. E para intubação orotraqueal, tá? Para intubação você tem que parar, você não só se o médico for muito fodão, tá? Muito habilidoso. Na situação que eu estive diante de uma parada, né, na vez que eu estive diante, que eu estava até com a Arise está aí, eu acho, só foi parada as compressões nessas duas situações, para desfibrilar, né, que o médico aplicou uma desfibrilação em um ritmo não chocável, mas ele aplicou não porque ele não sabia, ele aplicou por simplesmente tentar, de uma maneira desesperada, que o paciente voltasse, e parou para que ele pudesse intubar, tá? Foi essas duas situações em que as compressões foram interrompidas, tá bom? Tá, voltando aqui ao protocolo. O SAMU vai vir, tá? Mas existem algumas situações que você precisa diferenciar. Existem pacientes que podem estar depois de um tempo, pode voltar, ter respiração normal e pulso normal, mas continua responsivo, que é nessa situação aqui, vou pegar o laser rapidinho. Nessa situação, o paciente ele pode voltar, ter respiração normal, pode ter pulsação, mas ele continua responsivo. Aqui, nesse caso, você precisa monitorar até a chegada do SAMU do mesmo jeito. E tem paciente que pode ter respiração, não pode ter respiração normal, mas tem pulso, tá bom? Aqui você vai ter que fazer uma manobra diferente, que é fazer ventilações de resgate, tá? Você faz a ventilação de resgate, que é promover a oxigenação desse paciente, porque ele está sem respirar. Mas tem paciente que não respira, que não responde, que não tem pulso. Aí esse cara está totalmente parado. O que você faz depois que acionou o SAMU? Compressões cardíacas, tá?
de 100 a 120 por minuto. A cada 30 compressões, você faz 2 ventilações. E esperar pelo que o DEA chegue. DEA chegou. O DEA vai fazer o quê? Vai verificar o ritmo. As compressões vão parar? Não. O DEA vai verificar o ritmo lá, de boa. DEA verificou o ritmo. O ritmo é chocável. Eita, então o DEA vai se preparar para o choque. Choque recomendado. Choque pronto. Afasta todo mundo, sai de perto. Choque aplicado. Você vai ver esse paciente de novo, vai ver o pulso, vai ver se ele voltou. Não voltou, volta para as compressões. E aí vai fazendo um ciclo até você considerar a hipótese de levá-lo para o ambiente intra-hospitalar, tá? Que realmente não demora muito. Então, e se o DEA não identificou um ritmo chocável, e não chocável dessa vez? Ele vai dizer, choque não recomendado. Retorne as compressões e a pessoa vai fazer compressões até fazer uma nova avaliação do DEA, que é depois de 2 minutos. Tá? Então, esse é o suporte básico de vida. O suporte avançado, que é exclusivamente intra-hospitalar, dentro do hospital, só vai ser aplicado dentro do hospital. Tá? Então, como é que funciona? Deixa eu tirar meu treino. Inicia a RCP, você, claro, continua as compressões, faz o MOV, monitoriza, oxigena, promove acesso venoso, depois de um tempo faz eletro e tudo mais. E aí, nesse caso, vocês vão imediatamente pegar o desfibrilador e fazer análise de ritmo. Você vai posicionar as pás no tórax do paciente, mas não vai aplicar choque. Ele tem um leitor manual, normal. Ele vai fazer leitura. E aí, o ritmo é chocável? É. Então, que ritmo é? É taquicardia ventricular sem pulso. Choque. Aplica o choque. Tá? E aí, é nesse meio termo que você vai fazer a prescrição dos fármacos, da epinefrina principalmente. A epinefrina ela tem que ser prescrita de forma, particularmente, ela tem que ser feita entre 3 a 5 minutos. Passou esse tempo, epinefrina. Tá? Aí você vai fazendo. O ritmo continua chocável mesmo após o choque? Ele continua. E aí eu vou fazendo. Ritmo continua chocável, choque de novo. Tá bom? Você vai aplicar o choque na terceira etapa, tá? Que é quando você, aqui, na terceira etapa que eu digo, você primeiramente vê ritmo. Aí, segundamente, o ritmo é chocável. Então, o terceiro passo do suporte avançado é o quê? Choque. Quarto passo, depois do choque, continua as RCPs, passa a epinefrina. Aí, aqui no quinto passo, ele vai avaliar de novo o ritmo. Se ele permanecer em choque, se ele permanecer digno de levar choque, aqui, nesse caso, você já pode pensar em amiodarona e antiarrítmicos, tá bom? E esse é um ciclo interminável até que o paciente retorne, tá bom? E tem as situações em que o ritmo não é chocável, né? Que é a sistolia e atividade elétrica sem pulso. Tudo gira em torno de quê? De compressões e de epinefrina, tá? Os antiarrítmicos de amiodarona e lidocaína aqui não são utilizados, não são indicados. Aqui a situação de ritmos não chocáveis é o quê? Continuar as compressões de forma efetiva, considerar a hipótese de, depois de um tempo de intubação orotraqueal, se por um acaso a ventilação pelo bolso da válvula máscara não estiver efetiva, e administração de fármacos vasopressores, que é a epinefrina principalmente. E assim vai, até que esse paciente retorne ao seu ritmo normal, tá? No dia que eu estava com a Arise, não sei se a Arise está aí, Arise, não está mais. Não está mais. Nós ficamos lá, eu fiquei nas compressões junto com o Gustavo e o Douglas, e a Arise ficou responsável pelo tempo. Ela ficou responsável o ritmo no dia, era a sistolia, e nós ficamos fazendo compressões por volta de 55 minutos. E o paciente, até então, não voltou. Ele não voltou. Fiquei dolorido por uns 10 dias. É bem pesado mesmo. UPA Leste, gente. UPA Leste é uma maravilha para casos assim, né? Mas, enfim. E, por último, gente, cuidados pós-parada, né? Suponhamos que o paciente voltou. Quais são os cuidados que você tem que ter? Né? Você tem que ver como é que você vai conduzir ele depois que ele voltou. É aquela história. Você vai principalmente confirmar qual foi a etiologia da parada. Vamos supor, foi por trombose coronariana. Qual a principal conduta? Vai para cateterismo.
para provocar desobstrução, porque senão, se não fizer isso, ele vai evoluir para parada de novo. Então, os objetivos dos cuidados pós-PCR: determinar a causa de parada e qual é a conduta correta, como eu citei anteriormente, minimizar minimizar lesão cerebral, manejo de disfunção cardiovascular e, principalmente, problemas em consequência da isquemia, né? Por exemplo, lesão cerebral, né? Poxa, o coração não está batendo, então não vai ter sangue para o cérebro. O cérebro vai ficar um bom tempo sem sangue. E o cérebro não sobrevive para sempre sem sangue, né? Além de que a isquemia, suponhamos que seja por infarto, por trombose coronariana, aquela região que infartou, que sofreu isquemia, vai causar alguns problemas. Então, você tem que promover soluções para aqueles problemas em consequência da isquemia, tá? Esses são os principais objetivos de cuidados pós-PCR, tá? Além disso, né, o que você vai fazer, né? Vai ter que ficar, aquele paciente vai estar na unidade de terapia intensiva, você vai ter que monitorá-lo constantemente, principalmente a pressão arterial, sinais vitais, pulmões, ver a oximetria, pedir raio-x de tórax, né? Porque esse paciente muito provavelmente vai estar entubado. É importante você ver como é que está o tórax dele. Se o tubo ele está bem posicionado, se ele não está seletivo, porque se o tubo estiver seletivo, o paciente pode estar em atelectasia, tá? Acontece de que o tubo, às vezes, né, pela pressa do médico, né, ele pode cometer uma iatrogenia, do tubo estar pegando apenas um lado direito, ele esqueceu o esquerdo, isso pode causar uma atelectasia, que pode ser letal. Esse é um dos cuidados, tá? Dos principais objetivos de pedir raio-x de tórax, além de observar o parênquima, observar as costelas, né, que se sofreu alguma fratura durante as compressões, e assim vai, tá? Coração, hemograma, marcadores de necrose miocárdica, coagulograma, né, tempo de protrombina, ionograma, ver os íons, né, sódio, potássio, cálcio, gasometria, tá bom? E eletrocardiograma, né, ficar monitorando esse paciente, ver se a etiologia foi cardíaca, né? E, é claro, monitorar o cérebro, ver o nível de consciência desse paciente. Será que ele está... como aquele paciente está? Será que ele vai estar consciente, mesmo depois de um tempo, mesmo depois do cérebro estar muito tempo sem sangue? E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ter esse cuidado com ele, tá? Eu tenho que ter essa atenção. Fazer dosagem de glicemia é muito importante, fazer controle de temperatura. Gente, é uma função danada, muita coisa. O professor Weber, que está aí, ele é intensivista também. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente disso aí daqui a pouco. Agora vamos para umas questõezinhas aqui, gente. Eu vou deixar aqui um minutinho para vocês falarem no chat. Na verdade, aqui eu esqueci de alterar uma coisa. Tudo bem. É isso mesmo, tá? Letra C. Assistolia, atividade elétrica sem pulso. Na verdade, eu tinha alterado essa questão, né? Eu não tinha colocado dessa maneira. Eu tinha colocado de uma outra. Mas, enfim, não salvou. Então, é isso, tá? Assinale a alternativa em que corresponde aos ritmos não chocáveis. Fibrilação ventricular e assistolia. Um chocável, não chocável. Taque supra e fibrilação. Taque supra é um tipo de arritmia, tá? É um tipo de taquicardia. E fibrilação ventricular, um ritmo chocável, tá? Você não desfibrila taque supra. Aqui você tem que fazer alguns tratamento com adenosina e considerar a cardioversão, tá? Que é diferente de desfibrilação. Taquicardia ventricular sem pulso e AESP, um ritmo chocável, não chocável. E a letra C, né? A sistolia e a AESP, que são dois ritmos chocáveis. Olha essa questãozinha aqui, gente. Vamos lá. A Georgina não está aí na sala, graças a Deus, então, para zoar com a cara dela pela ausência, ela vai virar caso clínico.
Então vamos fazer a leitura aqui. Georgina Salazar, acadêmico de medicina da finca, resolveu fazer uma corrida no espaço alternativo no domingo à tarde, depois de se arrepender de ter ido para a farra. Ela afirmou que desde já entraria numa rotina intensa de exercício e dieta cetogênica. No meio da corrida, a gringa se deparou com um senhor do outro lado da rua que estava fazendo caminhada, colocar a mão no peito e deitar no chão. A esposa do paciente em questão entra em desespero, grita por socorro e Georgina resolve ajudar. Qual é a primeira conduta que ela deve tomar e qual o nome do sinal que o paciente apresenta? Largar a dieta e ir comer. Muito bem, seu Breno. Exatamente, tá? Primeira conduta. Iniciar as compressões? Não. Avaliar a segurança da cena é sempre a primeira conduta. Quando se trata de ambiente extra-hospitalar, avaliar a segurança da cena. E o sinal? Sinal da pontada. Eu que inventei esse nome, nem sei nem se existe. Sinal de Aaron. Sinal de Aaron, gente, é sinal de sugestivo de apendicite. Quando você faz compressão, quando você faz a manobra de Bloomberg, se o paciente referir dor na região do epigástrico, chama-se sinal de Aaron, tá? Um dos vários sinais sugestivos de apendicite, tá? Sinal da ponta também inventei. E por último é esse aqui mesmo, avaliar a segurança da cena, e o nome do sinal é sinal de Levine, tá? Que o paciente coloca a mão no peito de forma mão fechada, como se ele quisesse apertar o peito para parar aquela dor, tá? Ele vai pegar com a mão fechada de maneira imprecisa sobre a região external, tá? Uma dor torácica de origem cardíaca, sinal de Levine, tá bom? Meninos, essas foram as minhas referências. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação aí no chat. Agora eu vou deixar o Dr. Weber falar um pouquinho, tá bom? Vitor, tá me ouvindo? Sim, senhor. Sim. Tá vendo, sim ou não? Sim, sim. Tem como minha câmera aparecer aí do seu lado? Tem. Vou colocar aqui. Bom, para mim tá do lado agora. É porque eu não consigo ver, para mim não aparece, mas tá ótimo. Vamos lá. Primeiro, eu acho que agora vai dar certo. É por causa do slide, né? Tá, eu vou tirar aqui. Isso, ficou ótimo, excelente. Primeiro pedir desculpa aí pelo esse risco vermelho, foi eu, só que eu não consegui tirar ele não, viu? Eu tentei até, eu falei, vou deixar, senão eu vou fazer um risco maior, vai ser pior. Segundo, te parabenizar pela aula, mas existe uma coisa que eu sempre aprendi com um professor meu e aprendo até hoje. Toda aula é um aprendizado, sempre a gente tem que aprender algumas coisas. Se não aprender com a aula, é porque a aula não teve proveito. Então, sempre a gente aprende. Eu aprendo toda aula, eu erro uma coisa e aprendo, e corrijo para a próxima. Então, por isso eu vou fazer algumas colocações. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vasopressina não faz parte do guideline mais, foi retirado. Não existe vasopressina no guideline da ACLS. Foi suspenso como droga. Por quê? É uma droga muito cara, tem efeito inferior à adrenalina e não tinha o porquê permanecer no guideline por uma dose muito difícil de decorar. Então, ela não está no guideline mais. Segunda questão, de tudo isso que você explicou, eu falo porque eu sou instrutor da AHA, da CLS, então a gente faz cursos anualmente. A AHA é apenas um dos institutos. Existem vários europeus, a AHA é o americano, a gente segue American Heart, mas tem o europeu, o asiático, tem outros todos. A AHA atualiza todos os anos, agora ela está atualizando a cada 6 meses, então ela mudou algumas questões. O que ela mudou de importante? Só tem 3 níveis de evidência, 1 na parada cardíaca de tudo que você falou,
Só tem 3 coisas que presta. O quê? Que é? De tudo que você falou, só tem 3 coisas que prestam. O resto nada presta. Meu O Deus. que você acha que é? As compressões cardíacas tem que estar aí no meio, não é possível. RCP, nível de evidência 1, 100 a 120. Chegar a essa conclusão num estudo chamado, eu apresentei o estudo para vocês, o estudo Paramedic. Desfibrilação em ritmos chocáveis, FV-TV, sem pulso, FV e TV. Por isso, a população americana, onde tem treinamento com DEA, 70% a 80% sobrevive na desfibrilação, mas é porque os leigos são treinados, por isso aquele estudo feito em Los Angeles, tão grande. Aqui no Brasil, a desfibrilação é permitida pelo leigo, a cardioversão não, é um suporte avançado de vida, já é um procedimento médico. Porém, a população leiga não é treinada. E a terceira coisa que é nível de evidência 1, que reduz mortalidade, qual é? Uma desfibrilação, segunda RCP. A adrenalina é nível de evidência 1? Você acha que a adrenalina é uma droga boa? Uma bosta. Desculpa a palavra. Deve ser retirado rapidamente do guideline. Meu Deus. Adrenalina, mildarona, esses troços tudo, lidocaína. Imagina um cara tomando 80 ml hora de Nora ou fazer uma ampola de adrenalina. Que efeito que ele vai ter? Se ele já está tomando adrenalina. Efeito nenhum. Teve um estudo feito, né, chama Paca-Trial. O Paca-Trial foi um estudo feito em que pegou um grupo de doentes e fez adrenalina, um grupo de doentes não fez adrenalina, teve que parar porque era antiético. Imagina eu dar adrenalina para alguns e não dar para outros. Mas o Paca-Trial, num ponto que ele parou, ele demonstrou que a adrenalina melhora o retorno da recirculação espontânea, chamado ROSC, porém não diminui mortalidade e nem melhora desfecho neurológico. Pelo contrário, ela piora desfecho neurológico em ritmo chocável se for feito o primeiro ciclo. Por isso que FV e TV não faz adrenalina no primeiro ciclo, faz a partir do segundo ciclo. Ela piora desfecho neurológico. É uma droga que tem os dias contados logo aí, só não saiu ainda porque aumenta o retorno de circulação espontânea, mas não melhora a sobrevida, não diminui a mortalidade, é nível 2B, é uma droga ruim, na verdade é uma bosta. Ela, mildarona, lidocaína, não serve para nada. Meu Deus. O sulfato de magnésio é nível 2B, e olha o que eu vou te falar, ele é nível 1 se a parada ou arritmia for por QT longo. Eu tenho certeza que é por hipomagnesemia. Aí ele é nível 1A. Aí ele faz uma torsade de Poin, fibrila e para em FV por hipomagnesemia. Por isso que é recomendado pela AHA, aquele paciente que eu dou vários choques e ele não sai, fazer sulfato de magnésio, que deve ser hipomagnesemia. Outra questão que você citou aí, que a colega perguntou, por que eu faço adrenalina, choco o doente e logo em seguida não checo o pulso? Eu vou fazer uma correção para você aprender e para ela também aprender. Se eu acabo de chocar o doente e o coração volta, teve um estudo muito grande que checava o pulso, o outro estudo que não checava o pulso, que foi um braço pós-hoc do Paramedic. O grupo que checava o pulso verificou com ultrassom point-of-care que 90% dos doentes que retornavam à circulação espontânea retornava com o coração atordoado, ou seja, o músculo batia de maneira anárquica. Por isso, o benefício de não verificar o pulso e manter a RCP por mais 2 minutos para tentar melhorar a contratibilidade do músculo cardíaco. É por esse motivo, não é por a questão da adrenalina, não, tá bom? Não é porque o músculo talvez vai bater, não vai bater, não. É para melhorar a contratibilidade miocárdica dele. Tranquilo? Uhum. Então, focar na RCP, 100 a 120 por minuto. Focar na qualidade das massagens, interromper o mínimo. Outra questão é porque você falou de BLS e ACLS tudo junto, né? Hoje não é recomendado nem no básico, nem no BLS, nem no AC fazer respiração boca a boca mais. Acabou.
Ainda mais com a pandemia. A pandemia mudou tudo agora. Não faz respiração boca a boca em ninguém. Outra questão é intubação orotraqueal. Eu não preciso intubar o paciente em FV e TV, porque a principal causa de parada em FV e TV é síndrome coronariana aguda, desde que eu consiga ventilar. Eu posso ventilar o paciente com COVID? Posso, desde que entre a bolsa, válvula, máscara, ambu, tenha um filtro EPA, sem problema nenhum. O filtro EPA retém a partícula viral. E se eu não tenho isso, eu posso usar um dispositivo supraglótico, masclaringe, tubularinge, com bitubo. Se for uma pessoa experiente com intubações, o que é uma pessoa experiente? Que tenha no mínimo 2 anos de experiência, né? Eu devo ter umas 10 mil, 20 mil intubação, então não precisa parar para intubar também. Eu não tenho tanto essa necessidade. Não é recomendado parar a massagem cardíaca para intubar. Eu posso parar a massagem cardíaca para checar pulso no máximo 10 segundos. E se eu consigo ventilar bem com bolsa, eu não preciso intubar. É recomendado intubar precocemente em apenas uma situação, quando a parada é por AESP ou sistolia, porque a principal causa de parada por AESP é sistolia e hipoxemia. Existem 6 estudos feitos e publicados na Critical Care que demonstrou que 70% dos pacientes apresentavam sintomas 6, 8 até 12 horas antes de parar na enfermaria. E o principal sinal e sintoma era insuficiência respiratória ou hipoxemia, que não foi identificado pelo médico. E por que hipoxemia? Pelas comorbidades, sepse, infecção, traqueostomia, alguma coisa assim que leva a comprometimento da via aérea. Então, dentro do hospital, a principal causa é a sistolia, prognóstico muito ruim. A cada 10 que para, mesmo presenciado dentro da UTI, só 2 sobrevivem. FV e TV, se a comunidade for bem treinada, como nos Estados Unidos, a cada 10, 7, 8 sobrevive, que não é a realidade do Brasil. No Brasil, uma média de 25% a 30% apenas. Certinho? Para não prolongar muito, já está muito tarde, mas tem muitas coisinhas aí. Mas é isso aí, está de parabéns. Excelente sua aula. Mas eu estou em choque, né, com essas atualizações aí. E a tendência realmente vai ser essa, né? Vai ser só um dia vai ser só compressão e olhe lá, né? Desfibrilação e olhe lá. O que tem que lembrar existe dois fluxogramas. Vocês vão me responder a pergunta. Qual que é o terceiro nível de evidência? Só existe 3 níveis 1A. Um é FV, o outro é RCP e o outro terceiro. 70% dos doentes apresentam sintoma 12 horas antes de parar dentro do hospital. Então, qual é o terceiro nível de evidência espetacular? Oxigênio é uma bosta. Oxigênio é a substância mais tóxica que existe. Qual que é o efeito do oxigênio como remédio? Ele é vasoconstritor. Por isso que se as compressões, por isso que quanto que eu dou de oxigênio para o cara em parada com via aérea pérvia? Quantas ventilações por minuto? 6 a 10. Por que não pode ser muito? Porque eu levo a hiperóxia, vasoconstrição pulmonar, aumenta a pressão intrapulmonar, diminui vasoconstrição coronariana, diminui perfusão coronariana, perfusão cerebral, perfusão esplânica, aumenta a lesão endotelial, liberação de radicais livres. Então, não pode. Diagnóstico precoce de comorbidade, matou a charada. Isso a gente chama de quê? Ciclo ou cadeia de sobrevivência. Você apresentou no início da sua aula. Existem 2 cadeias de sobrevivência, uma intra-hospitalar e a outra extra-hospitalar. A intra-hospitalar, qual que é o primeiro ciclo da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar? Vigilância e saúde. O que é vigiar? Observar. Então, a vigilância consegue reduzir em 70% as paradas cardíacas dentro do hospital, hein? Olha que espetáculo. Por meio de time de resposta rápida. Tem esse nível de evidência 1A, já publicado por vários artigos americanos, que os hospitais que montaram o time de resposta rápida, a mortalidade intra-hospitalar reduziu bastante. E no extra-hospitalar, a capacitação da população para o uso de desfibrilador externo automático
precocemente e a capacidade de identificar a parada, tranquilo? RCP, desfibrilação e ciclo ou cadeia de sobrevivência. É os 3 níveis de evidência 1A. Certinho? Certíssimo. Adrenalina só faz na sistolia no primeiro ciclo, primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono. Melhora retorno de circulação espontânea, mas não melhora a sobrevida. Prognóstico neurológico é o mesmo, sai com ranking 5 e 6 de todo mundo. Foi um trabalho muito grande, um pós-rock do paramédico, 9.000 doenças, deu 4.000 e pouco para cada um. Todo teve o mesmo desfecho neurológico, então mostrou que a adrenalina era a mesma coisa. Lidocaína e amiodarona, a mesma coisa em termos de desfecho e retorno de circulação espontânea e manutenção. Sulfato de magnésio, benefício só em QT longo. Bicarbonato, só se a parada for com pH menor que 6,98. Hipocalemia, se a parada foi por hipocalemia, primeira droga, gluconato, depois gluconato para estabilizar a membrana, depois glicoinsulina, 50 gramas de glicose, 10 unidades de insulina, corre em 10 minutos. Beta de curta, que é onde eu vou fazer 400 microgramas de aerosol por via inalatória ou então via endovenosa, e eu posso fazer beta de curta como a terbutalina, 0,5 miligrama, ou eu posso fazer adrenalina 0,2, 0,3 miligrama endovenosa nesses casos de hipercalemia. Furosemida, resina de troca não faz. Se for hipocalemia, 25 mEq de potássio. Se for uma ampola de 10%, ela tem 13 mEq. 2 ampolas num soro, corre em 15 minutos. Se for uma ampola 15%, ela tem 17 mEq, uma ampola e meia corre em 15 minutos. Se for uma ampola 19,1%, eu ponho ela dentro do sorinho e corre em 15 minutos, isso em hipocalemia. Hipovolemia, transfusão 1 para 1, isso se for choque classe 3, 4. Aí 4 concentrado, 4 plasma, 4 crio, 4 plaqueta e 1 grama de transamin. Classe 1 e 2 não vai dar parada cardíaca, 3 e 4 hipovolêmica que vai dar. Hipoxemia intuba o paciente. É outra H de acidose, nós já falamos, só abaixo de 6,98, que eu vou dar 1 mEq de bicarbonato no caso de parada. Tamponamento cardíaco, ou guiado por ultrassom ou sem ultrassom, apêndice tifoide guiado para a ponta esquerda do ventrículo esquerdo, pericárdio, centésio ou punção de Marfan. Outro T de tensão do tórax, pneumotórax, punção, tórax centésio, segundo espaço intercostal, linha M clavicular. Não precisa ser quinta, isso é besteira do ATLS, isso é coisa de americano também, esse LS. E a CLS tem muita coisa errada também, isso é guideline para a gente seguir alguns fluxos, né? Trombose coronariana é sinônimo de cineangiocoronaриografia, angioplastia, desde que o delta seja menor que 120 minutos. Se eu não consigo chegar em 120 minutos no local, trombólise do paciente. Aí eu posso usar streptokinase, tecneplase, ou eu posso utilizar o T-plasma com o paciente. Se o paciente, o problema é TEP, trombólise durante a parada cardíaca. Se é toque, você já falou, naloxona ou flumazenil, se for paracetamol, N-acetilcisteína, se for por organoclorado, atropina, se for por beta-bloqueador, glucagon, se for intoxicações por inibidores do canal de cálcio, gluconato de cálcio. E se for intoxicação por etanol, metanol. Se for intoxicação por oxigênio, a gente vai dar por oxigênio, não, desculpa, por azul de... como que é o nome, gente? Do oxigênio, não, do monóxido de carbono. Oxigênio a 100%. Se for intoxicação por aquele gás tóxico da boate Kiss lá, como que é o nome dele? Com esse Covid deixou eu com a cabeça ruim, tô ruim da memória. Aquele gás tóxico lá da boate, não é o monóxido, não. Monóxido é o oxigênio a 100%, entubar e tratar. O da boate é o... Como que era o nome daquele da boate? Kiss-me, que matou todo mundo lá. Aquele tanto de gente com intoxicação, matou rapidamente. Não foi só pelo monóxido, ele tem um gás extremamente tóxico. Está aqui na ponta da língua. Cianeto, gás cianeto ou cianídrico. Tratamento cianocobalamina. Senão eu não consigo tirar o paciente. Tranquilo? Era só isso aí. Um abraço, fiquem com Deus. Parabéns.
Valeu, tá no professor. caminho certo. Tem como repetir? Você tá Professor, no obrigado. caminho certíssimo. Obrigado, viu, pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Sempre eu estarei aqui. Sempre você está me ajudando aí. O Vitor é um cara que vai ser excelente médico, tenho certeza. Eu falei, eu tenho que prestigiar ele amanhã. Dedicado. Vamos discutir muito. Tem muito tempo para discutir aí, ó. Tenho certeza. A menina ontem, onde eu fiz uma live, a menina perguntou assim, a médica. Eu achei ela até um pouco meio cética, a pergunta assim, até meia desproposital. Falou assim, mas você não está com medo depois de Covid tão grave voltar a trabalhar? Falei, qual religião você é? Qual que é a sua religião? A sua, Vitor? A minha é evangelismo. Evangélico. Minha esposa também. Eu também, depois que eu casei com ela. Antes não praticava nada, praticamente. Católico, espírita, nada. Independente da religião. Você já viu Deus alguma vez? Não. Eu já vi ele várias vezes nessa experiência de quase morte agora. Então, não tem dúvida que foi as orações de vocês e o encontro com Deus que fez eu voltar. Então, eu não falei para ela. Ela falou, mas você não tem medo de voltar a trabalhar? Eu falei, não tem medo, eu encontrei foi com Deus. Eu tenho a palavra dele que eu posso voltar a trabalhar tranquilo. Eu tenho uma missão aqui na Terra, que é cuidar dos doentes e cuidar de vocês. Então, eu tenho uma missão e eu devo ficar aí uns 30 anos, vocês me tolerando ainda. Pode ficar tranquilo. O Senhor tem um propósito na minha vida. Amém. Glória a Deus. Né? É me tolerando aí. Quem não me segue, siga lá no Instagram, viu, gente? Tem meu Instagram lá. @prof_Weber. Tem aula pra caramba lá pra vocês verem. Tá bom? E desculpa pelo rabisco vermelho lá. Eu não dei conta de apagar, não. Tá bom, não se preocupa, não. Um abraço. Fica com Valeu, Deus. obrigado, viu? Um abraço pro senhor. Gente, quem quiser ligar a câmera aí para tirar as fotos, vamos lá. Pessoal da Licar, pessoal da Lacito, quem quiser tirar também.